Olá, a paz do Senhor. Tudo bem aí? Tudo bem aqui, graças a Deus, tudo bem. Irmãos, vamos estar hoje continuando a campanha dos Salmos, mas antes eu gostaria de orar. A oração, ela pode muito ter seus efeitos, né? E sem oração, sem petição, sem clamor, sem rogar, sem suplicar, nós não podemos nada, mas quando a gente clama, Deus ouve. Quando a gente roga, Deus ouve. Quando a gente ora, Deus nos ouve também. Eu sempre digo que a oração é um diálogo com Deus. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem para nos falar, para nos responder, para nos orientar, né? Porque se a oração é um diálogo com Deus, Deus também fala comigo. Mas eu só vou perceber, só vou ouvir, só vou me atentar para o que Deus quer falar comigo se eu estiver livre e ao mesmo tempo estiver atenta ao que Deus quer falar comigo, né? Então, eu gostaria de chamar você para nós fazermos essa oração antes de orarmos o Salmo 78. Essa leitura é uma leitura bem longa, mas como se fosse uma história da misericórdia de Deus e da ira de Deus na minha vida. Preste bem atenção a essa leitura, porque você vai se edificar muito com ela, amém? Deus, Pai, Santo e Glorioso, Justo, nesse dia que nós começamos essa leitura do Salmo 78, queremos te pedir sabedoria, entendimento, discernimento, esclarecimento, inteligência, para continuarmos entendendo qual é a tua boa e agradável vontade na nossa vida. Muitas vezes temos vontade de fazer tantas coisas, desejo de fazer tantas coisas, mas ainda não é o tempo, ainda não é a hora, ainda não é o momento, o Senhor ainda não deu ainda o seu veredito e nem tampouco deu a sua ordem. Mas eu creio e nós cremos no Deus que servimos, que é um Deus poderoso, misericordioso e bondoso, um Deus que está além do tempo, porque o Senhor sabe tudo o que se passa no determinado momento da nossa vida, que vai se passar. E continuamos dependentes de Ti, não abrimos mão da nossa dependência do Senhor Jesus, porque sabemos que estamos nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo crê, daquele que tudo pode, daquele que tudo ouve, daquele que tudo faz. E o meu Deus, o nosso Deus, eu creio que neste momento já se levantou para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa súplica. Queremos te pedir pelos que estão enfermos, pelos que estão aflitos, pelos que estão necessitados, pelos que estão, Senhor, afastados, pelos que estão entristecidos, pelos que estão revoltados, por aqueles, Senhor, que um dia deixaram o seu aprisco e foram procurar fora o que não perderam. E hoje se encontram desanimados, descrentados, sem força nenhuma para voltar, e nem tampouco sem vontade nenhuma para voltar. Mas nós cremos no Deus que tudo sabe, que tudo pode e que em tudo opera, que fez no passado milagres e maravilhas, também vai fazer na nossa vida. Nós estaremos lendo essa leitura do Salmo 78 para nos edificar, para nos estruturar, para nos preparar, para continuarmos esperando no Senhor, para dar ordem ao nosso respeito, diante das situações adversas que ainda vamos passar e que estamos passando. Por isso te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, porque sem a tua misericórdia nós não somos nada. Que todos digam amém. Vamos estar lendo então? Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer os seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contas sem a seus filhos, para que pudesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viram as costas
no dia da peleja. Viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram a sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus. E choverá sobre eles o maná para comerem, e lhes derá do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul, com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava então, o procuraram e voltaram e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a rocha e o Altíssimo Deus, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a sua boca e com a língua lhe mentiam. Por seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou sua iniquidade, não os destruiu antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sincrômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira. Furou indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho na sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até que do monte a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles. Eles dividiu uma herança por linha. E fez habitar em suas tendas a tribo de Israel. Contudo tentaram e provocaram ao Deus Altíssimo.
e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infelizmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou com quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los num perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. E edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prestes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim apacentou segundo a sua integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Aleluia! Irmãos, nós vimos aqui que muitas vezes Deus, para a ira e a misericórdia de Deus, muitas vezes Deus, para nos colocar na nossa posição, tem que nos dar o ensino, tem que nos provar. Mas ao mesmo tempo nós observamos que o mesmo Deus é aquele que nos poupa, que nos leva, que nos segura, que nos carrega nos braços, que nos livra da mão do inimigo, que mata o nosso inimigo e que mostra que ele continua sendo Deus, o autor e consumidor da nossa vida. Então, seria muito bom que nós não, de maneira alguma, contrariasse a vontade do nosso Deus, mas procurasse todos os dias agradecer, procurasse todos os dias procurar uma maneira de adorá-lo, de glorificá-lo, de bendizê-lo, de demonstrar o nosso respeito, o nosso amor por ele. O salmista traz para nós essa lembrança do passado, né, do Velho Testamento, e nós estamos vendo que realmente Deus é Deus. Que Deus abençoe a todos e amanhã a gente volta com o Salmo 78. Amém?